Os vilões de Dragon Ball se tornaram alguns dos mais icônicos de toda a história dos animes, e isso não é por acaso. Parte do segredo está justamente em como esses personagens são apresentados para o público. Uma boa introdução de vilão não serve apenas para mostrar quem é o malvado da vez, mas para nos fazer sentir algo imediato. Medo, tensão, curiosidade, ou no caso de Dragon Ball, tudo isso ao mesmo tempo. Desde a chegada de Raditz até o surgimento de Goku Black, a série foi aprimorando a arte de apresentar seus antagonistas. Alguns desses momentos se tornaram referência dentro e fora do anime, enquanto outros deixaram a desejar. Hoje, vamos analisar o que fez dessas apresentações momentos tão marcantes e por que algumas delas ainda ecoam na memória dos fãs. Tudo começa com Raditz. Ele não é o vilão mais poderoso nem o mais carismático, mas sua introdução é simplesmente brilhante em termos narrativos. Em um só episódio, Akira Toriyama conseguiu transformar a proposta de Dragon Ball por completo. Descobrimos que Goku era um alienígena. A ameaça deixa de ser o lutador mais forte do planeta e passa a ser uma força intergaláctica. Raditz não precisava ser um vilão complexo. Ele era a engrenagem que colocava a nova fase da história em movimento. E o mais interessante, o roteiro usa Raditz não só para contar essa nova origem de Goku, mas para estabelecer o tom do que viria pela frente. A luta não é justa. Goku e Piccolo, rivais mortais até então, precisam se unir para tentar derrotá-lo, e ainda assim não é o suficiente. A morte de Goku no final dessa batalha é o primeiro aviso para o espectador. Dragon Ball Z não brinca em serviço. Se Raditz foi eficiente, o próximo grande vilão, introduzido de maneira magistral, foi Frieza. Mas ao contrário de Raditz, que chegou chutando a porta, Frieza foi construído com paciência. Toriyama usa várias camadas para apresentar o Imperador Galáctico. Primeiro, ouvimos falar dele. Depois, vemos seus capangas. Só mais tarde, o encontramos em pessoa. E quando finalmente acontece, ele não está em uma luta. Ele está resolvendo assuntos administrativos, friamente assassinando Namekuseijins. O que torna Frieza tão marcante é a forma como ele mistura polidez com sadismo. A introdução clássica de Frieza na Vila Namekuseijin tem uma construção de tensão digna de cinema. A cena lembra até o famoso início de Bastardos Inglórios, onde o vilão educado se revela um monstro sem qualquer empatia. Frieza sorri, é educado, mas está prestes a cometer genocídio, e a forma calma como faz isso é o que o torna ainda mais assustador. Não precisamos de grandes efeitos ou discursos longos. Só a Frieza dele já conta tudo o que precisamos saber. E então chegamos a Cell, talvez o melhor exemplo de uma introdução construída quase inteiramente com a atmosfera. Enquanto Frieza é teatral, Cell é puro terror. Quando Piccolo chega em Ginger Town, a cidade está deserta. Não vemos lutas, não ouvimos explosões. Apenas roupas espalhadas pelo chão e o som perturbador de passos ecoando pelos corredores. Tudo indica que algo deu muito errado ali. E quanto ao céu, surge das sombras, envolto em silêncio, deixando o horror preencher cada espaço da cena. Esse contraste entre o silêncio e a ameaça é uma aula de construção narrativa. O espectador sente medo antes mesmo de Cell falar qualquer palavra. Quando ele finalmente se revela e começa a sugar as vítimas, fica claro, esse é um vilão diferente, uma ameaça que trabalha na escuridão, mais predador do que conquistador. E isso se reflete em como os personagens reagem a ele. Não é só uma luta contra o mais forte, é um jogo de sobrevivência. Mas nem todas as introduções foram impecáveis. O próprio Rei Piccolo, lá em Dragon Ball clássico, tem um início problemático. Ele surge explicando suas intenções diretamente para a câmera, quase como se estivesse lendo um texto para o espectador. Faltou sutileza, faltou tensão. Mesmo sendo um personagem importante e com bons momentos mais à frente, sua introdução foi apressada e cheia de exposição desnecessária. Dragon Ball Super também erra nesse ponto com Jiren. Durante o Torneio do Poder, ele é apresentado como o ser mais forte do universo. Mas quem nos diz isso são os outros personagens, enquanto ele apenas fica ali, parado, meditando.
Não há uma construção visual que reforce essa ameaça. Ele é poderoso? Sem dúvida. Mas sua introdução não gera impacto, não gera emoção. Diferente disso, quem realmente brilha em termos de apresentação em Dragon Ball Super é Goku Black. A introdução de Goku Black é uma verdadeira obra-prima moderna dentro da franquia. Em vez de um simples vilão surge, temos todo um episódio dedicado a mostrar o desespero de Trunks, a destruição do futuro e a presença quase mitológica daquela figura sombria com o rosto de Goku. As cenas são carregadas de simbolismo, chamas, ruínas, perda. Quando Goku Black finalmente aparece por completo, ele não é apenas um vilão poderoso, ele é a personificação da tragédia. Esse cuidado torna sua introdução não só impactante, mas também emocionalmente carregada. E quando olhamos para toda a trajetória da franquia, percebemos que as melhores introduções de vilões não são aquelas que simplesmente mostram poder, mas as que contam histórias através de gestos, silêncios, medos e símbolos. Akira Toriyama pode até não ser conhecido por roteiros rebuscados ou reviravoltas complexas, mas quando acerta, especialmente na construção de vilões, ele cria momentos que ficam na memória para sempre. É por isso que Dragon Ball não é apenas anime de porrada, como muitos ainda dizem por aí. Por trás de cada luta icônica, há cenas pensadas com cuidado e vilões introduzidos com a precisão de quem entende o que é contar uma boa história. No fim das contas, os melhores vilões de Dragon Ball não são lembrados só pelas lutas que travaram, mas pelos momentos que antecederam essas batalhas. Porque antes do soco vem o silêncio. E é nesse silêncio que Dragon Ball construiu algumas das maiores lendas da história dos animes.